basta dizer ao seu filho, te amo. É preciso falar-lhe também de Jesus. Não basta encher o seu quarto de presentes. É preciso contar-lhe a história da cruz. É importante que seu filho o ame, mas também saiba que você não é eterno. Então cabe a você orientar os seus passos para o céu ou o inferno. A educação de nossos filhos está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a viver, a Deus temer, honrar e obedecer. A educação de nossos filhos. A paz, Leide, a paz, Aparecida. Beijo pra vocês. Está em nossas mãos. Vamos, pois, lhes ensinar a viver, a Deus temer, honrar e obedecer. Não basta o seu filho saber que tem um pai, se este pai está sempre ausente. É lindo o sorriso de um filho bem alegre, feliz porque seu pai está presente. É importante que o seu filho saiba que pode contar com os conselhos seus. Ai, gente, deu um chute aqui, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre pais e filhos. Eu vou fazer o que Deus me ordenou, né? Então o tema é esse. Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui em Provérbios. Isso, pai. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, onde fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A estúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. E aí, em Provérbios capítulo 20, fala assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento. Ou seja, Deus fala aqui na Bíblia, ele ensina que a gente deve corrigir os nossos filhos, até que tenha uma certa idade, quem manda neles somos nós, os pais, né? E pra falar assim muito bem sobre essa situação de o quanto que Deus preza que os pais corrijam os filhos. Os pais ele tem que dar amor para os filhos, mas também tem que ensinar e tem que corrigir para que os filhos cresçam educados e também sabendo da palavra de Deus, né? Então, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 12. Hoje eu vou contar a história de Eli. Eu vou ler versículos fracionados, porque é muito grande o texto, então vai ficar longo o vídeo e provavelmente você pode achar cansativo ficar ouvindo, né? Então você em casa, você leia essa história que é muito interessante, bem importante, e você vai aprender muito lendo essa história. 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 12. Que o tema é os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor.
Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Aí eu vou pular, porque senão vai ficar muito longo. E eu vou pular para o versículo 16, que fala: E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar. Se não for por bem, vai ser por mal. Ele iria tomar força se não desse a parte melhor. Depois eu vou explicar. Aí aqui fala assim: Era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, enquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí mais adiante fala aqui de Samuel, que Samuel ele convivia junto com Eli, porque Ana deixou Samuel lá para Eli, para que ele fosse criado junto com Eli, para crescesse adorando ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Então Samuel assim cresceu lá com o sacerdote, junto com os filhos de Eli, para você ter noção. Então vamos pular aqui e vamos ler aqui versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos fazia, a todo Israel, de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntava às portas da tenda. Ou seja, os filhos de Eli, eles roubavam da melhor parte do sacrifício para eles degustar, comer. Inclusive Eli, o sacerdote, fazia isso também. As melhor parte eles tiravam para os filhos. É tanto que tem uma hora aqui que Deus se ira com isso. E aí tem a outra parte aqui que fala assim, que eu vou ficar pulando, né? No versículo 27 fala assim: profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos teus filhos. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra teu filho mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Então Deus, ele tinha ordenado para Eli e o pai dele, para eles andar no caminho do Senhor. E não era isso. Ele era sacerdote, mesmo assim ele estava fazendo errado. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque, essa parte é bem importante. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos, os que desprezam a Deus. Daí eu vou pular mais um pouco, depois você lê em casa, que você vai gostar muito dessa história. E isto te será por sinal, a saber, os que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Aí mais pra frente fala assim, Deus fala com Samuel em sonho. Então, Samuel, que morava junto com Eli, ele foi crescendo e se aperfeiçoando espiritualmente. E uma certa vez Deus veio em sonho para Samuel, e Eli, achando que Deus estava falando com ele, então Eli algumas vezes, se eu não me engano 3 vezes, foi a Deus falando: Senhor, o que tu queres? Mas Deus, ele não queria mais falar com Eli, porque quando a gente está desagradando a Deus, ele começa a se afastar de nós. E às vezes, porque antigamente, para você entender bem, antigamente tinha apenas um que era escolhido para falar com Deus, e Deus usava essa pessoa para falar para todo o povo. Antes as
pessoas não tinham acesso direto a Deus como a gente tem hoje. Porque hoje qualquer um que se santificar, que ler a Bíblia, que orar, que buscar, qualquer um tem acesso direto com Deus. Deus fala com você. E antes não era assim, não era qualquer um. Mesmo que se orasse, santificasse, não era qualquer um que tinha acesso direto com Deus. E aí, Eli tinha acesso direto com Deus. Só que devido ao erro de Eli não soube criar os filhos dele, Deus estava se irando com Eli. O que acontece? Deus não queria mais falar com Eli. Deus queria falar só com Samuel, porque Samuel estava se santificando cada dia mais. Até que Samuel não entendeu, porque Samuel, ele cresceu servindo a Deus, porém ele ainda não tinha experiência em saber quando Deus estava falando com ele. Até que Eli alertou Samuel e falou assim: Samuel, Deus quer falar contigo e não comigo. Então vai lá e fala com Deus. E aí Deus falou para Samuel, olha o que Deus falou para Samuel. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo quer ouvir-lhe tinerão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não o repreendeu. Ele não repreendeu, via que os filhos roubavam. Hoje a gente pode, antes eles faziam sacrifícios de carneiro, de bezerro, de ovelhas e tal. Hoje a gente pode comparar o sacrifício em dinheiro mesmo, né? Ai desses que estão roubando as ofertas da casa de Deus. Você acha que vai ficar barato? Às vezes você fala assim: ai, o pastor é ladrão. Não se preocupe, porque Deus uma hora vai julgar a casa dele, vai julgar a vida dele. Deus vai julgar. A gente não precisa ficar falando: ai, o pastor de tal tá roubando, tá. Deus sabe e ele vai julgar, assim como ele julgou a casa de Eli. Então, aí depois fala assim, de Samuel que teve a visão Eli. Aí teve uma hora que ele chamou Samuel e falou assim: então chamou Eli a Samuel e disse a Samuel: meu filho, e disse-lhe: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Então Eli ficou curioso para saber o que Deus tinha falado para Samuel. E aí olha, Eli, como ele sabe que Deus falou, olha o que ele falou: peço-te que não me encubras em nada, assim Deus te faça, e outro tanto se encobrires alguma coisa. Então ele falou assim, ó, se você encobrir alguma coisa que Deus te mandou falar, porque Samuel tinha medo, porque ele era recém-santificado, ele tinha medo, porque ele tinha uma autoridade muito grande, ele era um sacerdote, ele era como se fosse um pastor, entendeu? E Samuel era como se fosse nem obreiro, Samuel era como se fosse um membro da igreja. Então Deus falou para Samuel, e Samuel tinha medo de falar para Eli, porque vamos supor que ele seria um pastor, o cargo de Eli era muito grande, ele já tinha autoridade, ele já julgava todo aquele lugar. Então Samuel tinha medo de falar para Eli aquilo que Deus falou com ele. Só que ele falou assim: não encubras nada, fala tudo que Deus mandou falar pra mim. Então ali, da forma que eu falei aqui em cima, assim Samuel falou pra Eli. E aí, o que acontece? Chegou um momento, eu vou tentar resumir, porque a história é bem assim, se você ler bastante, sabe, vai ficar cansativo pra você talvez. Mas eu tenho que fazer que você entenda a situação aqui. Aí chega um momento que os filisteus vencem os israelitas. E aí o que acontece? Aí Israel fica indignado, fala assim: a gente tá com a arca do concerto. Normalmente a Israel, quem tava com a arca do concerto, era certo que a guerra era vencida, quem vencia era Israel. Então nesse momento Israel perdeu a guerra para os filisteus. Então Israel falou assim: Senhor, por que o Senhor nos feriu? Por que a gente perdeu a guerra se a gente tá com a arca do concerto? Aí o que acontece? A arca do concerto estava com quem? Olha só. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubim, os 2 filhos de Eli.
Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto. Quem estava andando com a arca do concerto? Os filhos pecadores, o que roubava as oferendas, o que adulterava. A arca do concerto era santa. Quem era impuro não podia estar com a arca do concerto. Então, pelos filhos de Eli, que estava com a arca do concerto, Israel perdeu a guerra. Então, aí o que acontece? Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé, tudo por causa do pecado dos filhos de Eli, porque eles eram impuros, eles estavam fazendo coisa errada até nesse momento. Por causa dele, Israel teve um grande prejuízo. E aí o que aconteceu? Os filisteus levaram para si a arca do concerto. Os filisteus roubaram a arca do concerto de Israel, porque eles ganharam a guerra. Aí o que acontece? A arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos. Olha aqui. E foi tomada a arca de Deus, no versículo 11. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Porque Deus estava alertando Eli, Deus usou um homem, Deus usou Samuel, Deus alertou Eli várias vezes que ele ia lá julgar Eli, porque ele estava passando a mão na cabeça dos filhos de Eli e não era para fazer isso. E aqui, no versículo 13 fala assim: e chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando o pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Então, quer dizer, veio um homem fugido da guerra, conseguiu fugir da guerra que estava tendo lá de Israel com o filisteu, e chegou a Eli para falar para Eli, E Eli, da idade de 98 anos, estava já com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E aí, o que o homem falou para Eli? Aqui, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu de cadeira para trás. Quando o homem avisou para Eli, os seus 2 filhos morreram. Aí Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. Mas não é porque ele era velho e pesado, não. Porque muitas das vezes as pessoas caem da cadeira e não quebram o pescoço, mas é de tão a ira que Deus estava com Eli. O homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Ele foi 40 anos servindo a Deus como sacerdote. Podia ser 40 anos como pastor, por exemplo. Mas estava agindo de forma errada. Estava ali, vamos supor, na igreja, como pastor. Estava pastoreando as pessoas. Mas a casa dele, ele não consertava a casa dele. E aí aqui fala mais na frente assim, E ao tempo que ia morrendo... E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreviveram, e ao tempo em que ia morrendo, ou seja, ela também morreu. Disse às mulheres que estavam com ela fazendo parto: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. O nome do filho dela se chamou e acabou. Então, para você ver a gravidade de como que você às vezes, você que vai na igreja, aí o seu filho não quer ir para a igreja, aí você deixa o seu filho em casa e você vai para a igreja. Então você vai encaminhando você no caminho certo, mas o seu filho fica talvez na rua, aí você não tá em casa, aí ele vai ou ela vai pro caminho mau e você não tá sabendo o que tá acontecendo, porque você não tá exortando, não tá criando seu filho no caminho certo. Eu vou dar um exemplo para ficar assim mais claro. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 5 filhos, e os meus 5 filhos, eu sempre fui rígida. Eu sempre procuro dizer assim, que os filhos, eles copiam o pai e a mãe. Por mais que a mãe e o pai falem assim, você tem que fazer isso, mas se o pai e a mãe não fizer da forma que fala pro filho fazer, o que o filho... É natural, assim, o filho vai copiando os vícios do pai, os vícios da mãe, é natural isso. Eu mesmo, 90% eu creio, porque uma outra parte, muitas das vezes não acontece isso, porque eu, por exemplo,
não falando mal da minha mãezinha, mas coitada, ela não teve conhecimento com Deus, né? Então, porque os pais delas não se criaram tendo conhecimento da palavra, então as pessoas que não têm acesso ao conhecer Deus, então elas andam de qualquer jeito. Então eu cresci com a minha mãe falando palavrão. Era até engraçado porque ela falava palavrão errado. Eu não posso nem falar porque, pra você ver, minha mãe, ela sempre falou palavrão e eu nunca na vida falei palavrão. Pra você ver que é raridade, mas às vezes pode ser que o filho não puxe, mas é raro. E aí, a minha mãe cresceu dessa forma, bebia e tal, porque ela não conhecia a palavra. E quando ela teve a oportunidade de conhecer a palavra, minha mãe, aí ela foi para uma igreja que ensinava, sabe como? Jogar a Bíblia no chão. Deus, você tem que fazer. E se você não fizer, aí jogava a Bíblia no chão. E olha como que é triste uma pessoa que talvez não lê a Bíblia da forma correta para entender como que é servir a Deus. Se você não lê a Bíblia, aí você vai para a igreja, aí você faz tudo que o pastor fala e você não sabe se o pastor tá falando certinho, aí você vai no caminho errado, achando que é o caminho certo, porque a minha mãe, ela enfrentava a Deus. Eu lembro que ela jogava a Bíblia no chão, o senhor tem que fazer isso, porque senão eu não vou mais para a igreja e que não sei o quê. Mas, tipo assim, minha mãe não tem culpa, porque ela não teve, ela não lia a Bíblia, ninguém tinha mais assim experiência que pudesse ensinar ela. Você entende? Então, muitas das vezes, quando a gente é leigo, Deus perdoa até, sabia? Se até o momento você não tem conhecimento de algum ato, que nem, às vezes você vai para um país, visitar aquele país. Você sabia que para você visitar aquele país, você tem que saber todas as leis daquele país, porque você tem que entrar lá e se você fazer alguma coisa que infringir a lei, você vai ser punido. E aí, pode ser, que já aconteceu na reportagem que eu vi, que um cara foi visitar um país e aí ele infringiu a lei, só que ele deu a desculpa que ele não sabia da lei. Então foi analisado o caso e ele foi livre da punição. Então até isso, aqui na Terra, a gente tem que saber. Imagina assim, a palavra de Deus. A gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus, porque você vai na igreja, mas tudo que o pastor fala na igreja, você tem que ler para saber se tá batendo certinho aqui na igreja ou na Bíblia. Então, voltando ao caso. Eu tenho 5 filhos e eu fui criada sem pai. A minha mãe, ela se decepcionou um pouco porque ela esperava um menino, ela comprou todo enxoval azul e eu era uma menina. Então, desde o meu nascimento, ela já se decepcionou comigo até hoje. E até hoje ela não gosta muito de mim, sabe assim, a minha mãe. Mas isso não vem ao caso, né? Aí eu fui criada como? De imediato a minha mãe me deu pra minha avó criar, aí eu fui criada por um tio, pela avó, pelo tio, e fui criada assim, de casa em casa. Então, se você pensar da forma que eu sou hoje, tanto que um certo dia eu fui visitar minha família lá no Ceará depois de grande, eu tinha, depois de passado 18 anos que eu tava fora do Ceará, eu fui lá e minha família ficou surpresa da forma que eu sou, pela forma que eu fui criada, porque eles falam, nossa, como você é educada, nossa, você casou certinho, teve 5 filhos, porque eu era pra ser uma toa, eu era pra ser toda, sei lá, uma pessoa qualquer, ou drogada, sei lá, porque da forma que eu fui criada, eu não tive uma estrutura familiar pra mim ser o que eu sou hoje, você entende? Mas eu sou o que eu sou hoje porque eu sempre temi a Deus, eu acho que eu sou escolhida de Deus desde pequena, então eu vi ali a família da minha mãe, a avó, todo dia era briga, polícia, era uma confusão, todo dia quebrava coisa, todo dia era uma desgraça ali na casa da minha avó. E aí eu cresci e eu pensei, um dia que eu casar, eu não quero ter uma vida igual eu cresci nessa vida de briga, de confusão. Eu quero ser diferente. E para você ter uma família em paz diferente, o caminho é você levar a sua família para a igreja. Então, desde pequena, eu levo os meus filhos assim, pra igreja. Hoje eu tô me firmando mais, como você vê, né? Antes eu tava mais tipo pela pecar, né? Mas hoje eu tô me firmando mais. E os meus filhos, eles cresceram educados, graças a Deus. Pra você ter noção,
quando eu trabalhava numa loja ali, eu via certos pais trazer os filhos pulavam em cima das camas e corria e mexia, e eu ficava assim, desesperada com aquela situação. E sabe o que os pais faziam? Nada, eu ficava rindo, sabe? Assim, os meus filhos, quem conhece os meus filhos desde criança sabe, aonde os meus filhos chegavam, os 5 filhos, ficava, se mandasse sentar, sentava, se não mandasse sentar, ficava em pé. Sempre cresceram dessa forma, educadamente, porque eu sempre fui rígida com meus filhos. Tanto que uma certa época eu fui quase crucificada por umas pessoas, porque falava que eu tratava os meus filhos errado, porque eu era muito rígida, porque eu maltratava meus filhos, mas que não, eu estava corrigindo meus filhos para eles serem bons cidadãos quando eles crescessem. Então, até hoje, para tentar não ser muito longo o vídeo, até hoje, agora eles estão gostando mais de ir para a igreja sem ser, assim, exigido, vamos dizer assim. Porque antes era assim, vocês têm que ir para a igreja no mínimo uma vez por semana. Aí eles ficavam com a cara amarrada e falavam assim, a gente é obrigado a ir para a igreja. Eu falei assim, porque você tem casa, você tem saúde, você tem comida, você tem seus pais que lutam todo dia para não faltar nada. Então, no mínimo, você tem que ir uma semana agradecer a Deus pelo que você tem hoje. Então, muitas vezes eu levei meus filhos emburrado, mas eu sempre tentei levar para a igreja, porque os pais, que o filho fala, mãe, não quero para a igreja não, aí vai deixando, aí os filhos vão ser criados não pelos pais, mas vai ser criado pelo mundo, vai ser criado pelos amiguinhos, que hoje em dia a facilidade é muito grande da juventude e tá no mau caminho, e os pais têm que, sim, o filho não tem que ter senha no celular não. De vez em quando eu pego o celular dos meus filhos e quando eles estão distraídos e eu olho as conversas, tanto que eu tomei um celular de um que eu falei, porque filho, os pais, eles têm sempre que estar fiscalizando os filhos. Se eu não sempre fiscalizasse os meus filhos, talvez eles já teriam no caminho errado, porque eu percebo alguma atitude assim diferente. Aqui em casa é proibido o tom de voz alto, é proibido. Quando eu percebo, eu já falo, não pode, eu não aceito. Então, a minha filha, que agora já foi morar com a irmã dela casada, né? Ela tinha 20 anos, eu falei pra eles todos, aqui em casa pode ter 30, 40, 50 anos, mas as regras de casa vai ter que cumprir. Se não quiser cumprir as regras de casa, então vai ter que morar sozinho, porque aí você vai viver da forma que você quiser. E sempre eu falo pros meus filhos essa história aqui, que nem de Eli, eu falo pros meus filhos, eu não quero ser punida por Deus igual ele foi. Eu ensino pra vocês tudo a história que eu vejo de punição, que quando não obedece a Deus, Deus pesa a mão, eu falo pra eles. Eles têm temor. Pra vocês terem noção, eu tenho uma filha, que ela já é de maior, e aí a gente tinha ido em Andradina assistir um filme no cinema, e chegamos e ela não quis ir, ficou em casa, né? Então a gente chegou em casa, eram umas 10, acho que pouco da noite. Aí a minha filha pegou, porque a gente tem que ter sabedoria também, tem que exortar, mas tem que ser sabedoria. Antes eu pecava muito, porque a minha mãe, um pouco que eu fui criada com ela, era só na porrada. Qualquer coisinha ela tacava o pau, a concha, tudo que ela tinha na mão ela tacava. Então ela era bem ignorante, a minha mãe. Então por algum tempo eu era meio ignorante assim que nem minha mãe. Então quem sofreu, coitada, foi a minha filha mais velha, a Beatriz. Eu já pedi desculpa, eu acho, não pedi, que me perdoa, porque eu também era ignorante. Depois de um tempo que eu aprendi na Bíblia como exortar os filhos, como passar a vara nos filhos de uma forma assim, que não seja assim ignorante, sabe? Assim, aí teve uma vez que a minha filha pegou, a gente chegou de Andradina, a minha filha falou assim, mãe, eu vou lá no Santa Maria, acho que é Santa Maria, que é um barzinho que tem, sabe? Assim, que é bem movimentado. Aí ela falou assim, mãe, ela tem 20 anos, eu vou lá no Santa Maria. Eu falei assim, vai? Aí ela falou assim, eu posso? Eu falei, bom, você tem 20 anos, né, praticamente de maior, o que eu posso falar pra você? É que você já sabe como que Deus é e você pode ir, mas lá é um lugar onde só tem gente que bebe, que tem gente que Deus não vai estar lá. Ou seja, se algum inimigo for usar alguma pessoa lá que bebeu ou talvez chegou drogado, que nem às vezes a gente vê aí acontecer, né, e pegar uma arma e sair atirando, ou um louco, que sempre tem uns loucos, chegar com a faca lá, então você vai morrer no lugar errado. Então você quer ir? Você vai ciente que lá
tá? Não tem a proteção de Deus sobre a sua vida, você vai estar no lugar errado e possa ser que aconteça alguma desgraça, então ruim deu pra você. Sabe o que aconteceu? Ela foi até a rua ali. Eu achei muito engraçado. Deu 5 minutos, ela tava de volta. Eu falei, você não ia? Ah, não, eu desisti, mãe. Você entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria até para exortar os filhos da gente. Que antes, que nem eu falei, eu era muito ignorante. Mas se você começar a ler a palavra de Deus, se você começar a pedir orientação em oração para Deus, ai, Senhor, o que eu falo agora, Senhor? O filho me afrontou, o que eu falo agora? Então você pede orientação a Deus, que Ele vai te orientar da melhor forma possível como você exortar seu filho. Não passa a mão na cabeça do seu filho. Aí você leva seu filho para a igreja. Lá na igreja, ele age como um cristão, vamos supor que já tá adolescente e tal. Aí quando ele chega em casa, aí você passa a mão, tipo, às vezes ele faz em casa coisas que ele não faz na igreja. Aí de repente você vê, você não chama atenção. Aí ele vai entender que fora da igreja, ele pode, tipo, falar palavrão, ou pode usar shortinho, no caso uma menina, ou pode usar roupa decotada, só não pode, né? Então ela vai crescer com essa mentalidade porque ela está se desenvolvendo ainda. Ela se torna inocente. Então, a gente que é pai, que tem que ensinar para os filhos, ó, do jeito que é na igreja, você tem que ser em casa, você tem que ser na escola, você tem que dar um bom testemunho e tal. Então, a gente que é pai tem que exortar, porque senão vai acontecer na sua vida igual aconteceu com Eli. Eli serviu a Deus durante 40 anos, era sacerdote, vamos dizer que seria um pastor. Ele pastoreava todos os membros, as ovelhas, mas porém ele estava errado. Você vê que Deus falou que ia levantar um outro sacerdote que fosse fiel a Deus. Então tem muita gente que às vezes vai na igreja, é membro, ou até pastor mesmo, ou até qualquer cargo que tenha na igreja, ou é missionária, mas não sabe criar os filhos, não sabe exortar, acha que é pecado bater nos filhos. Não que você vai bater no seu filho, mas se for necessário, porque eu falo aqui em casa, pode ter 20 anos, mas se precisar, a vara vai. Eu bato mesmo. Mas os meus filhos, graças a Deus, eles têm muito temor a mim. Então, aqui eu falei sobre os pais, né? Como saber criar os filhos. Agora, eu vou falar para os filhos, porque tem para os filhos também. Mas depois você lê lá a história de Eli. Agora, para os filhos, tem em Efésios, capítulo 6, versículo 1, que fala assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e leve muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, admoestando do Senhor. Você entendeu? Os pais também não podem ficar provocando. Tem pai que fica irritando os filhos, né? Isso Deus também não se agrada, o pai ficar irritando o filho. Mas aqui fala que o filho tem que ser obediente a Deus. Então, muitas das vezes, você que é filho, a sua vida não anda muito bem. Aí você fala assim, mas talvez você vá até para a igreja, mas você não honra seu pai e sua mãe, então a sua vida não vai bem. Aqui em Êxodo também fala, honra teu pai e sua mãe. Aqui em Colossenses, capítulo 3, fala: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Em Provérbios 1:8 fala: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Aí aqui já fala assim, em Provérbios 30, capítulo 17, versículo 17, fala assim: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos covos dos vales e serão devorados pelos filhotes do abutre. Ou seja, o filho que não honra o pai e a mãe, ele é amaldiçoado, porque dessa forma aqui falou que os covos iam arrancar, mas hoje naturalmente o que acontece? Os filhos são amaldiçoados, nada vai pra frente, tem uma vida ruim, uma tristeza, uma depressão, alguma coisa assim. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 17,
fala assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Ou seja, na época antiga, acredito eu, que os filhos que amaldiçoavam os pais e as mães, eles eram executados. Talvez, se você amaldiçoa o seu pai e sua mãe, você não respeita, poxa, eles criaram você com tanta luta, talvez eles não são os melhores pais do mundo. A minha mãe, ela fez a parte dela, se esforçou da melhor maneira possível. Porém, ela não foi a melhor mãe do mundo, mas mesmo assim, eu nunca na minha vida levantei a voz pra minha mãe. Nunca. Ela estando certa ou errada, eu nunca levantei. E sim, e era algo de mim mesmo, sabe? Porque quando você gosta da forma que você é tratado, você trata a pessoa assim. Então eu pensei, eu jamais quero ser maltratada, então não vou maltratar, principalmente a minha mãe. Até porque eu sabia na Bíblia que o filho que honrasse o pai e a mãe tinha uma vida mais longa, né? Então por isso que eu nunca levantei minha voz pra minha mãe. Até depois de adulta, mesmo eu sabendo que ela tá errada, eu nunca levantei. Por isso que eu não aceito os meus filhos levantar a voz pra mim. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, você que se dedica mais a sua vida na igreja, você tem que se dedicar a sua vida na obra. Mas se você se dedicar mais a sua vida na igreja e deixar, o que adianta você vai pro ciclo de oração, vai pro culto, todo dia tem culto, e os seus filhos ficar na rua com os moleques da rua, você não sabe que se os moleques tá levando ele pras drogas, tá levando ele aí pro mundão, aí você tá na igreja, aí o seu filho às vezes é faqueado, leva um tiro, é atropelado, aí sabe o que você fala? Ai, Senhor, eu tava na igreja, por que o Senhor não protegeu meu filho? Porque você não soube criar o seu filho. Entendeu? Você não soube criar o seu filho. É muito melhor, aqui fala que é pior que o infiel, você viu? É muito melhor, muitas das vezes, você ir uma vez por semana na igreja, mas tá na régia ali, ó, os filhos, a família, primeiro de casa. Primeiro a sua casa tem que estar bem. Pra você tá pregando a palavra assim pras pessoas, primeiro a sua casa tem que estar bem. Tem que estar bem com o esposo, tem que estar bem com os filhos. Se a sua casa anda bem, então você pode fazer a obra de Deus. Agora, se a sua casa anda mal, então primeiro você tem que consertar a sua casa, alinhar, exortar, ou dar amor. O que tiver necessário naquele momento você vai fazer e Deus vai se alegrar. A sua família vai ser mais abençoada e mais protegida por Deus. Eu espero que eu tenha explicado tudo, não tenha deixado faltar nada, porque até aqui se encerra a mensagem do Senhor para sua vida e para minha, e que você venha meditar nessa palavra e que você pegue a Bíblia, e venha ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Muitas das vezes eu percebo que são as mulheres que conduzem a família. Então, normalmente a mulher, se ela falar assim, vamos para a igreja hoje, aí o marido vai. Se a mulher falar assim, não vou para a igreja não, aí o marido não vai, os filhos não vai. Então, quem conduz a família é a mulher na maioria das vezes. Então conduza, nem que o marido não queira ir, vamos amor, vamos, os filhos não querem ir, aí você decreta na sua casa, nem que for uma vez por semana você tem que ir. Os meus filhos aqui, quando eles ficavam fazendo arte, sabe o que eu fazia? Lê a Bíblia, lê uma história da Bíblia, escolhe lá, e depois vem me explicar o que você entendeu. A gente tem que criar os filhos assim, porque esse mundo, ele tá perdido, esse mundo. E o que não falta, principalmente nas escolas, são pessoas que vêm conduzir os filhos para mau caminho. Na escola dos meus filhos não falta. A minha filha, eu senti um orgulho muito grande, a minha filha de 20 anos. Ela falou assim pra mim, mãe, você acredita? Da minha época de escola, só eu que não engravidei? As minhas amigas todas engravidaram e uma boa parte delas estão grávidas solteiras. Não que seja, tipo, nossa, demais. Mas assim, tem que engravidar, sim, mas quando tiver estabelecido já a sua vida, sabe? Assim, então pra mim foi uma honra, isso quer dizer que eu soube criar meus filhos. E aí, eu vou terminar aqui com um hino que eu acho que tem tudo a ver. Espera aí. É lindo esse hino. Veja bem a letra do hino. Imperfeita. Pai
Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com o coração tá cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Pai, meu Pai. Olha que letra linda. A gente tem muito que mudar e muitas vezes a gente falta conhecimento. Vá atrás de conhecimento para estabelecer melhor a sua família, firmar, sabe, numa base, para você ter orgulho dos seus filhos, sabe, assim. Quem conduz isso é os pais. Se os pais deixarem os filhos de qualquer jeito, coitado, eles têm um pouco de culpa, mas nem tanto, porque aqui Deus cobra a Elise, viu? Meu Pai, me ajude a melhorar. Olha que linda essa letra, gente. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sei que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Todos nós temos que mudar, né, gente? Meu Pai, me ajude a melhorar. E assim, como saber criar seu filho tem que ser desde pequeno. Porque se desde pequeno você deixar ele de qualquer jeito, quando tá grande já não dá mais pra consertar. Aí você vai reclamar com Deus: ai, o meu filho me dá trabalho, meu filho é uma tribulação na minha vida. Mas por que você não criou ele desde pequeno, educando, levando pra igreja? Porque quando a criança ela é criada indo na igreja, ela se torna uma pessoa mais disciplinada. Não só a criança, mas pode perceber, as pessoas que elas costumam ir na igreja, elas são mais disciplinadas. Elas são mais mansas, só as transformadas, porque tem umas que não são transformadas, então tanto faz elas viverem na igreja como não, as transformadas. Eu mesma aqui em casa eu percebo, quando a família começa a ir mais para a igreja, então todos começam a ser mais compreensivos uns com os outros, começa a ajudar, começa a ser mais manso. Aí quando eu vejo que eles estão precisando de ir mais para a igreja, é quando começa a alterar a voz, quando começa a ser egoísta, quando começa a brigar um com o outro. Aí eu falei: ih, tá com problema, tá precisando de mais pra igreja, pra aprender mais da palavra, pra ser mais manso. A paz do Senhor pra vocês, pra Vilma, pra Maria do Socorro, e que essa palavra de hoje, que você possa meditar. Eu fiz o que Deus me mandou, cada dia
se você perceber, se você puder compartilhar os vídeos também, você vai fazer um bem para Deus e para as pessoas que talvez precisam ouvir essas mensagens. Se você perceber, cada dia Deus está me usando para dar uma mensagem diferente que vai casar com a sua vida. E se você juntar todas as mensagens que Deus está passando através de mim, você vai conseguir montar até um quebra-cabeça que é meio que um parâmetro que você precisa para ter uma vida melhor, para você ter uma bússola para sua vida, sabe? Assim, Deus está me usando porque muitas das vezes hoje nas igrejas, não são todas, a gente nunca generaliza, mas como vocês percebem, nas igrejas, o coitado dos pastores, eles tentam chamar a atenção dos membros, então alguns têm culpa e outros não. Eles tentam falar mais sobre prosperidade, sobre aquilo que as pessoas gostam de ouvir, porque senão elas não vão para a igreja. Se lá na igreja tiver uma campanha assim, venha que você vai ter casa própria, que você vai ter carro, as pessoas vai. Se na igreja fala assim, venha para a libertação da sua vida, da sua família, aí não tem culto quase, não tem quase gente na igreja. Então, quer dizer, o erro são das pessoas mesmo, que não procuram, assim, se aproximar mais de Deus para ter conhecimento, para como conduzir a sua família, como ter uma vida melhor. Então, a partir desse momento, durante essa semana, Deus está me usando para orientar a sua vida, que está compartilhando desse momento aqui. Glória a Deus por isso. Deus é muito feliz porque você está interessado nas coisas de Deus, você está interessado em aprender. Então, Ele vai conduzir a sua vida, como aqui fala assim, tenho muito que mudar, me ajude a melhorar. Então, se você está se esforçando, assistindo essas lives, então Deus está vendo que você está se esforçando. Para você ver, quando muitas das vezes compartilham uma live bagunçada aí tem 1000 visualizações num dia só. Mas quando é algo direcionado para Deus, às vezes são 10, 20 pessoas só. Aí depois as pessoas sofrem, vai reclamar para Deus que a vida é uma bagunça, que nada dá certo, mas elas não se interessam com as coisas de Deus. Como que Deus vai abençoar a vida delas se elas mesmo não se interessam em aprender as coisas de Deus? Porque a gente tem que aprender pra gente saber lidar com a nossa vida de uma forma correta, para que a gente não venha a ser punido por Deus e depois ficar reclamando aí da vida, sabe? Assim, então eu vou fazer a oração da noite e para se encerrar hoje, que essa noite seja uma bênção, que você venha meditar nessa palavra, que você faça oração com a sua família, sabe? Assim, aqui em casa teve uma certa vez que eu obriguei os meus filhos a fazer campanha, porque a gente estava numa situação muito turbulenta aqui em casa, muita briga entre eles, sabe, assim. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma campanha. Aí eu comecei uma campanha de uma semana. Aí cada dia um lia a Bíblia, um orava e um cantava o hino da harpa. Só que teve uma situação, uns dias que eu não tava muito bem, sabe? Que a gente, às vezes, por mais que a gente seja forte, tem dia que a gente não tá muito bem. Então, eu não tava muito bem e eu falei assim, aí os meus filhos já estavam acostumados, pra você ver, faça isso na sua casa pra você ver. Os primeiros dias eles vão se sentir bravos, mas depois eles acostumam, sabe? Assim, aí eles falaram assim, mãe, você não vai participar hoje da campanha? Eu falei, eu não tô bem hoje, então hoje eu não vou. Então eu não fui, eu dormi. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram a campanha sozinhos, aqui na sala. E eu fiquei assim muito feliz, porque no início eu obrigava eles a fazer. E agora faz tempo que a gente não faz mais essas campanhas, né? E eles já estão me cobrando. Ele, mãe, a gente precisa fazer aquelas campanhas de novo. Então tudo é questão de hábito, sabe? Assim, se você habituar a sua família a ficar assistindo novela, o que vai acontecer? Eles vão acostumar e quando chega a certa hora da noite, vai todo mundo pra sala assistir novela. Se você habituar a sua família todo dia, a certa hora, a escutar um hino e a ler uma palavra, eles vão fazer aquilo todo dia. É que nem a gente. Se você habituar 9 horas da manhã, você toma café, aí daqui a pouco o seu organismo, quando dá 9 horas da manhã, pode perceber, você fica com a vontade louca de tomar café, porque você se habituou com aquilo. Então se habitue a sua vida, a vida da sua família de uma forma saudável. E eu vou fazer a oração, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Senhor meu Deus, meu Pai,
o Senhor me usou essa noite, Senhor, para orientar essas pessoas, Senhor, no caminho que elas devem guiar os filhos delas, Senhor, senão elas vão ser punidas, Senhor, por isso. Senhor, o Senhor também, Senhor, me orientou aos filhos, Senhor, que eles devem honrar os pais, Senhor, para eles serem abençoados, ter longa vida, ter sucesso em suas vidas, Senhor. Senhor, eu fiz a minha parte, Senhor, eu entreguei aqui a mensagem que o Senhor me conduziu, que o Senhor abençoe essas vidas, que no dia de amanhã seja uma manhã de vitória, que o Senhor venha tirar todas as setas malignas, toda a opressão da vida dessas pessoas, Senhor, toda a inveja, Senhor. Se alguém estiver fazendo alguma macumba, alguma coisa ruim, Senhor, para a vida dessas pessoas que estão dando atenção à Tua palavra, Senhor. Senhor, tem misericórdia delas, Senhor, que o Senhor venha quebrar qualquer maldição, que o Senhor venha repreender qualquer macumba, Senhor, e que se o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas para que elas venham, Senhor, começar a mudar, Senhor, e que o Senhor venha ajudar elas a mudar a vida delas, Senhor, para que elas tenham sucesso e que mesmo, Senhor, elas não tenham tudo aquilo que elas desejam, mas elas se sintam felizes, Senhor, com aquilo que elas têm, porque na palavra fala que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Amém. Um beijo e até a próxima. Fiquem na paz.